Graças e paz, igreja. Eu quero dar início à mensagem desta noite, agradecendo a Deus pelas bênçãos que Ele tem derramado sobre as nossas vidas, por essa semana onde Ele derramou da sua graça, do seu amor sobre nós, sobre os nossos lares, e dessa forma nos permitiu chegarmos até esse momento, onde mais uma vez vamos refletir sobre a sua palavra. E espero que na sua vida ela tenha o mesmo efeito que tem feito sobre a minha família, e diante disso eu peço ao Senhor que alcance também o coração de seus familiares, e diante dessa palavra nós possamos continuar sendo estimulados na convivência através da nossa fé. Querido, eu não sei se você já se fez uma pergunta, né, de como ouvir a voz de Deus e saber que Ele está falando com você. Eu acredito que essa seja a principal dúvida dos cristãos. E por isso nós precisamos ter uma vida de comunhão com Deus, e principalmente equilibrada pelo Espírito Santo. Eu recebo muitos questionamentos, ou pessoas me perguntam de que nunca elas sabem quando realmente Deus está falando com elas, ou ficam em dúvida de como saber realmente se é Deus quem está falando com ela, ou se ela está sendo dirigida pelas suas emoções e pelos sentimentos, e com isso elas acabam ficando confusas e nunca têm coragem de tomar uma decisão, ou quando tomam uma decisão, ou ela é tardia, ou ela é errada e acaba tendo algumas consequências que não são muito favoráveis. Ao mesmo tempo, existe um grupo de pessoas que ouvem demais. Elas falam bem assim: Deus me disse para fazer isso, para fazer aquilo, ou Deus me pediu para que eu falasse isso para você. Porém passa um tempo, e aí a gente percebe essa pessoa fazendo ou falando alguma coisa que contraria tudo aquilo que seria da direção de Deus diante do que ela ouviu. E com isso fica difícil acreditar que realmente Deus deu uma direção a essa pessoa, ou ela acabou deixando se envolver pelos sentimentos e pelas emoções de momento. E aqui eu queria abrir um parênteses para dizer alguma coisa que eu tenho pregado, eu tenho falado, e espero que você, querido, tenha entendido e procurado praticar na sua vida. Porque os nossos sentimentos e as nossas emoções, elas não permitem que a nossa fé ela seja posta em ação na sua plenitude. Porque a fé ela só entra em ação quando nós conseguimos ir na contramão do que nós estamos vendo ou sentindo. Porque aí sim nós passamos a enxergar e acreditar no agir sobrenatural de Deus nas nossas vidas. 2 Coríntios 5,7 nos adverte: porque vivemos pela fé e não pelo que vemos. Então a fé ela só vai entrar na sua plenitude, nós só vamos exercer a fé na plenitude nas nossas vidas quando nós deixarmos de olhar para os nossos sentimentos, ou deixar que os nossos sentimentos e as emoções nos dirijam, nos conduzam. Porque só dessa forma a gente consegue ver e acreditar no sobrenatural de Deus. Marcos 5, 35 e 36 tem uma passagem importante que fala sobre isso. Diz assim: Jesus ainda estava falando quando chegaram alguns empregados da casa de Jairo e disseram: Seu Jairo, a menina já morreu, não aborreça mais o mestre. Mas Jesus não se importou com a notícia e disse a Jairo: não tenha medo, tenha fé. Jesus ouviu o mesmo questionamento dos empregados de Jairo. Percebeu que Jairo, naquele momento, pelos seus sentimentos e pelas suas emoções, começou a dirigir a sua vida, e aí entristeceu o seu coração. Jesus só falou para ele: Jairo, apenas creia. Não deixe que os sentimentos e emoções dirijam o seu pensar e o seu agir, porque aí você não verá o milagre de Deus. Novamente, querido, não permita. E quando eu falo não permita, não é que nós não temos sentimentos e emoções. Nós somos movidos por isso. Nós só não podemos permitir que eles dirijam a nossa fé, ou que através deles nós possamos exercitar a nossa fé. Como Jesus disse a Jairo: não tenha medo, tenha fé.
dando continuidade, querido, então diante desses dois extremos, né, aqueles que nunca ouvem e aqueles que ouvem demais, é importante nós sabermos que no mundo há muitas vozes. E diante disso nós precisamos discernir quais são elas. A palavra de Deus em 1 Coríntios 14, de 10 e 11 nos fala assim: no mundo há muitas línguas diferentes, vozes, mas cada uma faz sentido. Porém, se eu não entendo a língua na qual alguém está falando comigo, então quem fala essa língua é estrangeiro para mim, e eu sou um estrangeiro para ele. Realmente, querido, existem há muitas vozes no mundo, inclusive a minha e a sua, eu falando aqui e você aí ouvindo, e falando talvez para alguém que esteja do seu lado. Além disso, nós temos outras vozes que afetam diretamente as nossas vidas. Aquela que nós ouvimos pelo celular, pela televisão, pelas pessoas que nos cercam, pelos pastores. E também, querido, aquelas vozes que nós ouvimos diante de pessoas falando das potestades e dos demônios. E no meio de todas essas vozes, com certeza, também está a voz de Deus. Porém, eu e você precisamos, então, identificar e ouvir atentamente a voz do Senhor. Presta atenção no que o apóstolo Paulo está dizendo na carta que ele escreveu em 1 Coríntios 14, 32 e 33. Quem fala deve controlar o dom de anunciar a mensagem de Deus, pois Deus não quer que nós vivamos em desordem, e sim em paz, como em todas as igrejas do povo de Deus. Olha que interessante, querido, é interessante nós observarmos que nos dias de hoje a maioria das pessoas estão confusas. Elas não têm paz e muitas vivem infelizes. O mundo está confuso, os cristãos estão confusos e até mesmo os líderes, as lideranças estão confusas. Essa é uma característica do nosso tempo e você sabe por quê que é uma característica do nosso tempo, querido? Porque atualmente nós absorvemos mais informações em um dia do que os nossos antepassados em toda a sua vida. Vou dar alguns exemplos. Se acontece uma guerra, a gente fica sabendo. Se acontece um terremoto, descobertas científicas, ou qualquer outro tipo de situação, nós ficamos sabendo. Antigamente essas mesmas coisas ocorriam, mas muita gente ficava sem saber. Ou seja, diante da evolução da internet, das mídias e redes sociais, existem muitas vozes falando comigo e com você. E isso o tempo todo, 24 horas por dia. E como nós conseguimos, diante disso, ser bem-sucedidos, criar os nossos filhos, descobrir o nosso chamado, apenas ouvindo essas vozes, sem busca de compromisso, sem fidelidade e principalmente sem ter uma profunda intimidade em ouvir a voz de Deus? Nós precisamos notar, querido, isto na nossa existência. Elias ele teve um particular com Deus que nos relata sobre isso que nós estamos falando. E está ali em 1 Reis 19, de 11 a 13. E diz assim a palavra do Senhor. O Senhor Deus disse: saia e vá ficar diante de mim no alto do monte. Então o Senhor passou por ali e mandou um vento muito forte, que rachou os morros e quebrou as rochas em pedaços. Mas o Senhor não estava no vento. Quando o vento parou de soprar, veio um terremoto. Porém o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio uma voz calma e suave. Quando Elias ouviu a voz, cobriu o rosto com a capa, então saiu e ficou na entrada da caverna. E uma voz lhe disse: o que você está fazendo aqui, Elias? Percebam, queridos, que nós sabemos que Elias ele foi um grande homem de Deus.
Nós temos essa consciência, nós sabemos disso. No entanto, aqui nós o vemos fugindo, porque ele estava confuso, ele estava frustrado, desencorajado e com medo diante de uma situação que ele conviveu no dia a dia. E ninguém está isento disso, nem eu nem você. E nem mesmo uma pessoa que tem intimidade com o Senhor, como Elias. Nós não podemos negar isso, que ele era intimamente ligado com o Senhor. Então Deus, o Senhor, chama ele para fora e veio um vendaval, veio um terremoto, veio o fogo, mas a voz, Deus não estava ali. E era necessário Elias ele interpretar e entender que Deus não estava naqueles movimentos. E só diante de intimidade com Deus ele conseguiu identificar e entender que toda aquela situação estava demonstrando o interior dele, cheio de turbulência. Os ventos, o vendaval, o terremoto, o fogo, estavam mostrando para Elias: Elias, olha, é assim que está o seu coração. É para essas coisas que você está dando atenção. Então, diante disso, não tem como você acreditar, não tem como você discernir e ouvir a voz de Deus. E depois de todo aquele barulho, depois de todo aquele movimento, depois de toda aquela situação, Elias encontrou a paz no seu coração, no seu espírito, e aí sim ele conseguiu discernir, identificar e ouvir a voz de Deus. Esse texto, queridos, nos ensina algo muito importante, que nós precisamos dar a devida atenção. Deus ele não compete, Deus ele não entra em briga, Deus ele não entra em discussão onde está tendo confusão. É impossível escutar a voz dele se nós estivermos agitados no nosso espírito. Porque está aflita a minha alma. Não consigo te ouvir. Por quê? Porque as emoções, os sentimentos que estão sendo gerados por toda essa situação não permitem que a minha fé entre na sua essência. Que a minha fé entre na sua plenitude e eu não mais olhe as situações, mas olhe para Cristo e busque a paz, a alegria interior para poder ouvir a voz de Deus. Diante de tudo isso que nós demos como introdução, querido, eu gostaria de mostrar algumas maneiras que eu e você, nós podemos com certeza e com muita clareza identificar e ouvir a voz de Deus. E diante disso, o tema que eu quero tratar nessa noite com você, e será breve: como ouvir a voz de Deus e como saber que Ele fala comigo. Como ouvir a voz de Deus e como saber que Ele fala comigo. O texto que nós vamos abranger na nossa mensagem está em Jeremias, teremos outros também, mas o texto central é Jeremias 33, de 1 a 3. Eu gostaria muito que você acompanhasse comigo a leitura desses 3 versículos em Jeremias 33. Enquanto eu ainda estava preso no pátio da guarda, o Senhor Deus falou mais uma vez comigo. Ele disse: quem está falando é o Senhor, que fez a terra, lhe deu forma e a colocou no lugar. O seu nome é Senhor. E Deus continuou: Jeremias, se você me chamar, eu responderei e lhe contarei coisas misteriosas e maravilhosas que você não conhece. Por que eu quis ler esse texto, queridos? Porque eu também quero chamar a sua atenção para que Deus, Ele quer falar comigo e com você sobre coisas misteriosas e maravilhosas que nós não conhecemos. Novamente eu volto lá, a confusão no coração, né? Passando por adversidade, passando por problema, a gente quer ouvir a voz de Deus, como Deus falando assim: olha, acabou, está tudo resolvido. Quando não é isso, queridos. O que Deus tem para mim e para você é muito mais do que isso. Ele quer, querido, diante de uma intimidade comigo e com você, mostrar que nós precisamos ter uma caminhada dentro dos seus princípios, dentro do seu contexto, principalmente dentro da sua palavra, em obediência, intimidade e principalmente fidelidade a Ele.
Jeremias aqui, ele está entrando em contato com Deus, ele está conversando, o Senhor está falando com ele, falando para ele: Jeremias, olha, primeiro entenda que eu sou o teu Deus. Você compreende isso? Você coloca isso em prática na sua vida? Ou quais são os deuses aí que estão interferindo, que estão tomando o lugar de Deus na sua vida? Ah não, pastor, mas tá. Ah não, pastor. Queridos, é momento de reflexão sobre o nosso dia a dia, sobre a nossa caminhada com Deus, sobre aquilo que acreditamos, principalmente sobre o que está conduzindo a nossa caminhada. O versículo 3 diz assim: e Deus continuou: Jeremias, se você me chamar, eu responderei e lhe contarei coisas maravilhosas, misteriosas que você não conhece. Nós precisamos ter esse grau de intimidade com Deus, queridos. Na introdução nós falamos de Elias, uma passagem também muito, muito forte com relação a isso. Se Elias não tivesse intimidade, ele não conseguiria, primeiro, identificar que ele estava totalmente confuso, perdido, dando atenção somente aos seus sentimentos, às suas emoções, ao medo, à fuga, e não daria ouvidos àquilo que Deus tinha para ele de condução, e aí não tinha como obedecer. E agora nós vemos Jeremias na mesma situação, onde Deus está falando para Jeremias: vem cá, ó, calma aí, escuta, me identifica como seu Deus, clama e eu vou te responder. Que coisa linda, queridos, que coisa maravilhosa. Nós temos um Deus que nos fala com clareza, e eu não sei porque tem pessoas que ainda ficam nessa: cara, eu não consigo identificar quando é Deus. Não consegue, sabe por quê? Porque não tem intimidade com Ele. E aí é como o texto que nós lemos lá, é como estranho, é como estrangeiro. Ele está falando com você está tentando falar com ele e não conecta, não dá a linha. Porque o principal, o essencial, o necessário, que é a intimidade com Deus, não existe. Pastor, como então eu posso identificar e ouvir a voz de Deus? Primeiro, querido, a voz de Deus, ela é audível, mas para quem tem intimidade com Ele. Elias, vento, terremoto, fogo, confusão e de repente uma brisa. Na sua intimidade ele ouve a voz de Deus. Em João 12, 27 e 30 nós vemos mais um personagem dentro dessa intimidade ouvindo a voz de Deus. João 12, 27 a 30 nos fala assim: Jesus continuou: agora estou sentindo uma grande aflição. O que é que vou dizer? Será que vou dizer: Pai, livra-me desta hora de sofrimento? Não, pois foi para passar esta hora que eu vim. Pai, revela a tua presença gloriosa. Então do céu veio uma voz que dizia: eu já a revelei e a revelarei de novo. A multidão que estava ali ouviu a voz e dizia que era um trovão. Outros afirmavam que um anjo tinha falado com Jesus. Mas ele disse: não foi por minha causa que veio essa voz, mas por causa de vocês. Jesus e aquelas pessoas que eram muitos que ali estavam, Jesus falando do seu sofrimento, da sua missão, do seu propósito. E aí ele diz: o que eu vou dizer diante disso? Eu vou clamar para que Deus me livre desse sofrimento? Não, eu vim para isso. E diante disso Deus responde, falando com Jesus. Para Jesus audível. Para Jesus, queridos, claramente. Para todas aquelas outras pessoas que ali estavam, um trovão. Por quê? Só Jesus, ali naquele momento, tinha intimidade com Deus. Perceba, querido, que todos escutaram um trovão.
Mas só Jesus ouviu, só Jesus identificou, só Jesus reconheceu. Essa maneira de Deus falar, ela acontece somente, querido, para aqueles que têm intimidade profunda com Ele e é compromissado e fiel à sua causa. Jesus, ele era fiel à causa. Senhor, passa de mim esse cálice, mas seja feita a sua vontade. Jesus, ele era intimamente ligado com o Pai. Você vai falar, pastor, mas é fácil, ele era Deus. Não! Ele estava ali na sua natureza humana, mas identificado com o Pai, em espírito, em verdade, a tal ponto de ouvir a voz de Deus. Nós também podemos, queridos, ter essa intimidade. Nós também podemos, queridos, ouvir nitidamente e audível a voz de Deus. Tem intimidade. Busque compromisso. Busque fidelidade com a sua causa e com seus propósitos. Como você tem caminhado no seu dia a dia? Em obediência à palavra de Deus? Ou por toda a sorte de ventos? Como eu posso identificar e ouvir a voz de Deus? Em segundo lugar, queridos, entender que Ele fala através do Espírito Santo. E essa voz do Espírito Santo, ela traz paz e alegria ao nosso coração. Atos 8, 29. E o Espírito disse a Filipe: aproxima dessa carruagem e acompanha-me. Esta, queridos, é a maneira mais comum que Deus usa para falar comigo e com você. Ele fala em nosso espírito e muitas vezes nós podemos pensar que seja apenas mais um pensamento que está passando pela nossa cabeça. Ah, isso é coisa da minha cabeça. Eu não sei você, eu às vezes eu tô assim, né? Principalmente quando eu vou dormir à noite, eu falo assim, cara, eu vou me desligar. Eu não vou pensar em nada. Pelo menos para mim, eu não sei para você, é impossível. A gente fala com a gente mesmo. Os nossos pensamentos ficam borbulhando na nossa cabeça, aí fala assim, não vou pensar em nada, E aí daqui a pouco você começa a pensar em algo celular, vou tomar uma água, ou puxa, aquilo que aconteceu. Não tem como. E aí às vezes, né, o Espírito está falando com a gente está falando, isso é coisa só da minha cabeça. Meu amado, nós precisamos entender que essa é a forma mais comum de que Deus ele fala conosco, mas para isso nós precisamos ser sensíveis à ação do Espírito Santo de Deus, pois essa é a segunda maneira que mais podemos identificar e ouvir a Deus falar ao nosso coração. E quando ele fala, queridos, isso traz paz, isso traz alegria, porque é isso que o Espírito Santo nos proporciona. Quando algo não gera dúvidas, nem peso ou inquietação, nós temos certeza de que é Deus que está falando com a gente. Porém, as coisas que, quando nós ouvimos, ou quando nós vemos que aquilo que a gente está ouvindo está trazendo assim um pesar, uma certa dificuldade de caminhar, tenha certeza, queridos, que não é de Deus, porque as coisas do Senhor são claras e limpas, e com certeza as palavras do Espírito Santo também serão. Quando algo nos traz paz e alegria, e depois nós colocamos isso diante de Deus, certamente Ele vai confirmar através da sua palavra, através das nossas orações, que veio dele. Colossenses 3,15 nos diz assim, que a paz de Cristo seja o juiz, seja o árbitro, a paz de Cristo seja o juiz em nossos corações, visto que vocês foram chamados a viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Por isso, meu amado, é importante estarmos em comunhão, e em todos os momentos com Deus, com os nossos irmãos e com o nosso próximo.
Porque dessa forma fica mais fácil, querido, quando eu estou em paz, e a palavra de Deus fala assim, o importante é que eu esteja em paz com todos os homens. Quando nós temos essa paz no nosso coração, essa alegria, fica mais fácil de nós discernirmos se essa voz que está no nosso interior, na nossa mente, ela vem de Deus. Ou principalmente se ela vem através do doce e agradável Espírito Santo. Romanos 5,13 nos faz meditar na seguinte palavra: que Deus, que nos dá essa esperança, encha vocês de alegria e de paz, por meio da fé que vocês têm nele, a fim de que a esperança de vocês aumente pelo poder do Espírito Santo de Deus. A primeira maneira que eu posso identificar e ouvir a voz de Deus, queridos, é entender que a voz dele é audível, e para isso eu tenho que ter intimidade com ele. A segunda, como nós falamos, a gente precisa entender que ele fala comigo e com você através do Espírito Santo. E essa voz, ela vai trazer paz e alegria aos nossos corações. Mas eu também posso identificar e ouvir a voz de Deus, queridos, através dos nossos sonhos. Mateus 1, versículo 20, nos fala assim: enquanto José estava pensando nisso, um anjo do Senhor apareceu a ele num sonho. Ele disse: José, descendente de Davi, não tenha medo de receber Maria como sua esposa, pois ela está grávida pelo Espírito Santo. Apesar de não ser muito comum, queridos, para mim e para também algumas pessoas, a palavra de Deus, ela nos afirma que é possível ouvir a Deus em sonhos. Deixa eu deixar bem claro aqui, não que eu não creia nisso. Creio com toda certeza, a palavra de Deus me afirma. E eu entendo que seja verdade. Como nós acabamos de ver, isso aconteceu com José. E com muitas outras pessoas também ao longo da palavra. Eu já tive alguns sonhos onde na interpretação aconteceram coisas que me preveniram num primeiro momento. Acredito que com você também já tenha acontecido. Mas para que isso aconteça, novamente eu vou dizer, a gente tem que estar intimamente ligado com o Senhor, senão é apenas mais um sonho. Deus, ele falou com José através de um sonho. Mas a gente precisa tomar o cuidado de não ir ao extremo, dizendo que todo sonho é de Deus. De repente a gente tem um sonho estranho, um sonho confuso, e aí queremos identificar como sendo de Deus, quando às vezes não é. Às vezes novamente vou voltar lá no começo. Meus sentimentos e minhas emoções me levam a sonhar isso. Então a gente tem que tomar cuidado, e não sei se você está conseguindo entender que em todas as maneiras, em todas as conexões que a gente está falando, a intimidade com Deus é essencial. Nós não podemos esquecer, queridos, que a primeira coisa que precisamos para identificar a voz e ouvir a voz de Deus é ter intimidade profunda com Ele e compromisso e fidelidade com a sua causa. Mas nós também podemos identificar e ouvir a voz de Deus, queridos, através da Bíblia, que é a palavra revelada, que é a revelação da sua palavra para mim e para você. 2 Pedro 1, 18, 19 nos diz assim: nós mesmos ouvimos essa voz vinda do céu. Vou começar de novo, ó. Nós mesmos ouvimos essa voz vinda do céu, quando estávamos com ele no Monte Santo. Assim temos ainda mais firme a palavra dos profetas, e vocês farão bem se a ela prestarem atenção, como a uma candeia que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie e a sua estrela de alva nasça em seus corações. Nós vemos aqui nesse texto, queridos, Pedro, ele falando do livro dos profetas, para confirmar o momento que ele ouviu a voz audível de Deus no monte da transfiguração. Ou seja, nada pode conflitar com a Bíblia. A Bíblia, ela, além de ser a palavra revelada de Deus para nós, ela também é a base para todas as outras formas de comunicação com Deus.
ela não pode ser contrariada. Por isso, diante de todas as coisas, nós precisamos confrontar com a palavra, para que dentro disso nós possamos testificar que realmente é a voz do Senhor. Mais de 2000 anos depois que o último livro da Bíblia foi escrito, querido, ela continua sendo revelada para a humanidade, de extrema relevância para a humanidade. A sociedade mudou, a tecnologia avançou, descobriu-se o Brasil, e a Bíblia ainda faz sentido para nós até os dias de hoje. Em qualquer tempo, queridos, em qualquer cultura, quando as pessoas leem a Bíblia, que é a palavra revelada de Deus para mim, para você e para toda a humanidade, vidas mudam, pessoas são transformadas em sua maneira de agir e pensar, e essas pessoas se rendem aos pés de Jesus, porque ouvem a voz dele através da sua palavra. Nenhum outro livro teve ou tem tão grande impacto no mundo. Nesse livro, na Bíblia, existem palavras tão poderosas que não podem ser uma invenção humana. Só pode ser de Deus. Agora, cuidado, novamente temos que ter cuidado em todas essas coisas. Nem toda palavra que a Bíblia nos traz, ela pode ser uma verdade para nós nos dias de hoje. Deixa eu explicar o que eu estou falando. Nós precisamos de ter um cuidado de que maneira e qual o método ou qual a forma que nós buscamos a palavra de Deus na Bíblia. Porque ela não pode ser usada como uma caixinha de promessa. Eu vou tirar uma palavra aqui agora e Deus vai falar comigo. Não. Nós precisamos entender que a Bíblia é necessária para que eu e você possamos buscar sabedoria, conhecimento, intimidade com Deus diante do seu agir. Êxodo 3, a partir do versículo 13 até o 15, nos fala assim: porém Moisés disse, presta atenção, quando eu for falar com os israelitas e lhes disser, o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, eles vão me perguntar, qual é o nome dele? E aí, o que eu digo? Deus disse, eu sou quem sou. E disse ainda, você dirá o seguinte, eu sou, me enviou a vocês. O Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó me enviou a vocês. Este é o seu nome para sempre, e assim ele será lembrado por vocês em todos os tempos. Eu sou. Deus se revelando através da sua palavra. E por fim, queridos, como é que eu posso identificar e ouvir a voz de Deus? Através da oração. Salmo 34 nos diz assim, eu chamo o Senhor para me ajudar. E lá do seu Monte Santo ele me responde. Jeremias 33, 3. E Deus continuou, Jeremias, se você me chamar, eu responderei. E lhe contarei coisas misteriosas e maravilhosas que você não conhece. Já falei sobre esse versículo. Amados, orar é conversar com Deus, e toda conversa é uma via de duas mãos. Um fala, o outro ouve, o outro fala, eu ouço. Por isso, queridos, é bom que tirar um tempo para orar. E principalmente na oração, também tirar um tempo para ficar em silêncio. Para procurar ouvir a voz de Deus, mas não esquecendo, a necessidade básica de ter intimidade com Ele. Refletir na palavra de Deus também durante a oração, queridos, pode ajudar a ouvir a voz de Deus. A oração, ela possui um poder infinito, não há como determinar até onde ela é capaz de ir. Quanto mais intimidade, quanto mais íntimo de Deus, e quanto mais sensível à sua voz nós nos tornamos, mais compreensivo se torna a linguagem dele. Porém, queridos, novamente vou advertir, como sempre, é prudente.
e recebermos alguma resposta de Deus, até mesmo na oração, confirmar se está de acordo com os ensinamentos da palavra de Deus. Ah, pastor, então como é que eu posso identificar e ouvir a voz de Deus? Como nós falamos, né, na primeira maneira, que a voz de Deus ela é audível, mas para quem tem intimidade com Ele. Segundo, nós precisamos identificar que Ele fala através do Espírito Santo de Deus, e essa voz traz paz e alegria ao meu coração. Terceiro, eu também posso identificar através dos nossos sonhos. Quarto, através da Bíblia, que é a revelação da sua palavra para nós. E em quinto e última maneira de identificar e ouvir a voz de Deus é através da oração. Para nós concluirmos, queridos, encerrarmos essa mensagem dessa noite. Nós precisamos entender que se nós quisermos vivermos como cristãos agradáveis a Deus, nós temos que entender que somos dependentes da direção e do conselho dele. Mas diante disso, como é que eu posso identificar e ouvir a voz de Deus? E principalmente, para que então eu preciso ouvi-lo? Precisamos entender, queridos, e sabermos que Deus fala conosco todos os dias. Mesmo muitos, às vezes, não tendo ouvido a voz dele da mesma maneira que ouvimos as pessoas falando ao nosso redor, nós temos que ter a certeza que Deus ele fala conosco. Ah, pastor, eu não consigo ouvir, mas tenha certeza de que ele fala. Porque senão, como é que nós vamos então perceber ou identificar a voz de Deus? Além da intimidade, nós precisamos ter uma vida cheia de paz e alegria. Intimidade para que possa proporcionar para mim uma vida em paz e feliz. Em Tiago 4,8 está escrito: cheguem perto de Deus, e Ele chegará perto de vocês. Levantem as mãos, pecadores, limpem o coração, hipócritas. Se eu faço isso, querido, se eu me achego a Deus, como diz em Tiago 4,8 que nós acabamos de ler, com certeza Ele também vai se achegar a mim. E através dessa intimidade, nós vamos poder identificar e ouvir a sua doce e suave voz. Então, queridos, para que nós possamos nos achegar a Deus, nós precisamos estar abertos e preparados para obedecer, antes de mais nada, a sua vontade. Pai, passa de mim esse cálice, mas seja feita a sua vontade. E para isso nós temos que nos mantermos junto a Ele, porque só se estivermos achegados a Ele, nós poderemos ouvi-lo. Amado, eu acredito que todos nascemos com uma capacidade única de ouvir a Deus. E isso vai se potencializando com a nossa busca por mais intimidade com Ele. Quanto mais eu busco intimidade, mais íntimo eu sou. Quanto mais íntimo eu sou, mais eu ouço a sua voz. Deus tem muito para falar, querido. Ele está somente esperando que você pare para ouvi-lo. Desde o começo da história, desde o começo dos tempos, Deus sempre estava pronto a falar. Esse é um desejo dele, essa é uma vontade dele para mim e para a sua vida. Ele quer andar em parceria, em intimidade com os seus filhos e se comunicar e falar com eles. E isso vai acontecer, queridos, quando eu e você, quando nós abrirmos o nosso coração para entender que Ele é Deus. Diga que eu sou. E Ele é um Deus de perto e não de longe. Conseguir se relacionar com eles, queridos, é simples, é fácil. Nós precisamos ousar a deixarmos de lado as nossas emoções, os nossos sentimentos e buscarmos a sua voz. E a minha proposta hoje, para você que está ouvindo essa mensagem,
é que você ouse pedir para ouvir a voz de Deus. E deixe que essa voz, queridos, que esse som mais poderoso que eu já escutei, ser o norte que eu e você precisamos, sobretudo, queridos, na nossa vida e no nosso dia a dia. Ele quer falar, Ele tem tanto a nos contar, e somente espera que eu e você possamos estar dispostos a ouvir a sua voz. A minha oração por você nessa noite, pelo seu lar, pela sua família, é que você possa desejar e persistir em um relacionamento íntimo e único com o Pai. E que principalmente você se permita ouvir a voz que move os céus e a terra. Mateus 4,41, presta atenção. E os discípulos, cheios de medo, diziam uns aos outros: que homem é esse que manda até o vento e nas ondas? Deixe, querido, o céu invadir a sua vida e a voz, que é o som de muitas águas e ventos, abalar o que pode ser abalado e colocar no lugar o que precisa ser colocado na sua vida, no seu lar, na sua família. Para encerrar, eu quero ler Marcos 5, 35 e 36. Jesus ainda estava falando quando chegaram alguns empregados da casa de Jairo e disseram: seu Jairo, a menina já morreu. Não aborreça mais o mestre. Mas Jesus não se importou com a notícia e disse a Jairo: não tenha medo, tenha fé. Querido, você está dando ouvido a outras vozes, aos ventos, ao medo, às emoções, aos sentimentos? Ou você tem buscado ouvir a Deus diante de uma intimidade com Ele? Feche seus olhos, eu quero orar com você. Santo e eterno Deus, Pai, obrigado por mais essa mensagem, por mais essa palavra que o Senhor traz ao nosso coração. Nos ficou muito claro, Senhor, que nós necessitamos, nós precisamos ouvir a sua voz. Muitas são as vozes que chegam até nós, Senhor. E diante disso querem mudar a nossa forma de agir, a nossa forma de pensar. Querem moldar, Senhor, a nossa vida diante dos acontecimentos. E as nossas emoções e sentimentos colaboram para nos desestabilizar diante do nosso espírito. Eu apenas te peço, Pai, que o Senhor possa nos dar discernimento, entendimento. Mas para isso precisamos entender que é necessário termos uma vida de intimidade, uma vida dedicada, uma vida de fidelidade a Ti, Senhor. Foi assim, Pai, com Elias. Diante dos ventos, diante dos terremotos, diante do fogo, ele sabia que o Senhor ali não estava. Mas ele entendeu que diante da brisa o Senhor falaria com ele. Pai, muitas vezes nós estamos com os nossos corações atribulados, preocupados, com medo. E essas situações tentam, Senhor, nos distanciar de Ti. Mas diante, Senhor, das maneiras que nós tratamos aqui nessa mensagem, das formas que existem para identificarmos e ouvirmos a Tua voz, o Senhor continue falando com o Teu povo. Continue nos mudando, nos transformando na nossa maneira de pensar e na nossa maneira de agir. E que diante disso nós possamos nos fortalecer cada vez mais na nossa intimidade, na nossa comunhão, na nossa unidade. Somos corpo, somos Teus filhos, somos uma igreja de Cristo. E diante disso, Pai, eu peço que o Senhor não permita que nenhum mal se abata sobre os nossos lares, sobre as nossas vidas. Livra-nos, Senhor, do ataque do homem mau, bendito Deus. E principalmente, faça prevalecer em nós um espírito, um coração que Te adore, um coração que tenha desejo de ter intimidade contigo. O Senhor é o grande eu sou, Rei dos reis, Senhor dos senhores, o leão da tribo de Judá. E diante disso, Pai, eu quero estar eternamente buscando Te conhecer, buscando estar ao Teu lado para ouvir cada vez mais da Tua voz.
Abençoe, Senhor, a vida dos teus filhos que estão ouvindo essa mensagem. E que diante do tratar e do agir do teu santo, santo e doce Espírito, possamos buscar a paz, a alegria tão necessária nos dias de hoje. Que o grande amor de Deus, a paz e a alegria do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as consolações e intercessões do Santo Espírito de Deus estejam sobre as nossas vidas, sobre os nossos lares, sobre a nossa igreja, sobre todo o povo santo, separado, escolhido por Deus, sobre toda a face da terra, hoje e eternamente. Amém e amém.